Vamos ver se vai entrar. Eu acho que eu tenho que fechar isso aqui. Está marcando 42, eu só estou com 40. Saber quem é que entrou que eu não tomei nota. Vamos ver aqui agora. Não está entrando. Aqui. Vocês estão vendo o PowerPoint? Não, professora. Não? Pois é, eu não consegui que ele entrasse. Vamos ver, vou minimizar aqui. Nem vou minimizar, vou deixar aberto. Vamos ver aqui. Espera, tem alguém querendo entrar. Vou ver aqui quem é. A Bruna Aparecida. Bruna Aparecida. 42. Guardo bem, permitir. Vamos lá. Aqui. Ué, por que não está? Anderson. O Anderson agora. Anderson Stella. Pronto. Tá. Agora entrou. Certo? Para todos. Mas por que não está entrando? A professora está compartilhando a guia? Como que a senhora está colocando, professora? Estou compartilhando, mas não está entrando. Gozado? Agora a mensagem aqui, tá. Deixa eu voltar. A varinha, tá. Parar, então. Aqui. Aqui. Na sala virtual. E não aparece. Pois é, gozado. Poxa vida. Tá tudo certinho. Mas não aparece. Gozado. Não, que é nos 3 pontinhos. Aqui. Eu vou começar a apresentar a aula. Está aqui. Uma janela. Agora vai. Eita! Deixa eu contar. Agora estão vendo?
Estão conseguindo ver? Sim, Agora professor. sim, prof. Ah, tá bom. Tá abrindo, professor. Então, nós vamos começar a dar uma olhada rápida aqui. Não vou perder muito tempo, porque tem outras revisões, tá certo? Então, já são 9h34, vamos tocar para frente esse negócio. Então, aqui, quando nós falamos sobre aspectos teóricos da história e história do direito, aparece aquela adiante, vai aparecer a divisão das fases, né? Então, aqui fala do estudo das ações humanas, né? A contextualização, que é importante em qualquer estudo que se faça. Na hora que vocês forem fazer o TCC de vocês, uma coisa vocês têm que ter um objetivo, contextualizar, colocar aonde que está ocorrendo aquele fato que vocês vão discutir depois para frente. Então, aspecto econômico, social, cultural, político, questões religiosas, educacionais, geográficas. Então, tudo isso faz parte de um contexto em que você coloca aquele caso, aquele fato que você vai discutir, certo? Vamos lá. Então, aqui, ó, a história é a ciência que estuda a ação humana presente nos diferentes momentos que perfazem a trajetória da história humana. Então, tudo bem. Vamos ver. Aqui a primeira fase, que é o período narrativo, né? Então, só se narrava os feitos e os acontecimentos, certo? Agora, aqui a segunda fase, a denominada pragmática. Essa foi a fase mais importante, que vai até o século XIX. Então, é um período muito longo, que vai de 400 antes de Cristo até o século XIX, na Era Moderna. Então, pega toda uma série de mudanças, de transformações que vão ocorrendo, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, a figura importante, central, que é a figura cristã de Jesus Cristo, né? Que vai fazer uma divisão de épocas, inclusive, né? Então, antes de Cristo, depois de Cristo, certo? Então, nós temos assim uma série de ocorrências, que é a decadência do Império Romano, o início da Era da Idade Média, pensadores medievais, nós temos a organização da igreja, nós temos as correntes de pensamento, as linhas de pensamento que eu perguntei, tem uma pergunta dentro daquelas 10 últimas que eu fiz, as linhas de pensamento. Então, são essas as linhas. Humanismo, que dá ênfase ao homem, né? Ao ser humano, o realismo, a realidade das coisas, dos feitos, o experimentalismo, a partir da experiência que se coloca, que se começa a realizar a partir do século XVII, cientificismo, século XVIII, a parte científica, ela vai tomando corpo, naturalismo, uma retomada ao que é natural, ao que é do mundo, né? Das coisas do mundo, o idealismo. E nós temos os representantes de todas essas linhas de pensamento. O idealismo, com Kant, inclusive, né? Hegel, e os encaminhamentos dados à conduta e às realizações humanas. Então, daí vem o século XVIII, a terceira fase, que começa no século XVIII com o iluminismo e vai, então, a fase pragmática, que é aquela fase longa, que vai até o século XIX, ela entra um pouco na fase científica, certo? Então, tem todo um longo trajeto a percorrer, certo? E daí
nós temos aqui os colaboradores, né, para a estruturação da ciência da história, e que daí decorre dessa ciência da história as ciências particulares, ciência do direito, né, história do direito, história da economia, história das religiões, história da educação, história de tudo quanto é o que vocês quiserem. Aqui os colaboradores, certo? Os princípios críticos sobre a interpretação das fontes, os colaboradores aqui, dois cientistas, historiadores franceses, o Charles Senhobot e o Charles Langois, né? Então, tem toda a cooperação aqui, sociólogos alemães também vão participar. Então, tem uma série de contribuições que vão estruturando essa história, certo? Então, vamos lá. Tem a ordem social, tal, fontes do direito, as fontes diretas, leis e costumes, fontes indiretas, doutrina, jurisprudência, princípios gerais do direito e analogia. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui que tem Vamos fechar. Esse aqui nós voltamos aqui e vamos fechar esse aqui e vamos entrar novamente aqui. Agora nós vamos para civilizações orientais. Agora vamos ver se vai dar certo. Tem que dar, né? Tem que vir aqui, abre uma janela. Esse negócio é chato para burro, né? É muito cheio de mandracaria. Vamos ver aqui. Compartilhar. Civilizações orientais. Tá todo mundo vendo? Hein? Sim, prof. Então, ótimo. Então, o que é importante? Tá, eu falei que eu não iria perguntar coisas específicas de cada uma daquelas legislações. Códigos, 2 códigos e a lei de Italião e sobre a lei de Moisés. Especificamente, não. Mas essa relação, a gente pode perguntar por que isso foi trabalhado aqui nas civilizações orientais. Então, nós temos os códigos de Hammurabi, código de Manu e a lei de Moisés, que são importantes. E, antes do código de Hammurabi, a famosa lei de Talião, que vocês teve um grupo que apresentou também, certo? Então, vamos lá. Esse negócio aqui. Direito egípcio, hitita, a justiça das aldeias, vamos em frente. Aqui, toda uma consideração por que as cidades elas eram mais poderosas, é porque elas concentravam uma série de recursos, né, que faziam com que a cidade fossem mais importantes que o campo daí. Então, elas dominavam. As novidades provêm da cidade, muito bem, aí os canais de irrigação que eram feitos, reservatórios, arrecadação de impostos, né? Então, tudo bem, vamos em frente. Aqui, as alianças militares que se faziam, a civilização egípcia, um direito consuetudinário, ou seja, baseado nos costumes, né? Criava esse corpo de lei que era um direito, aquele direito substantivo dado pela lei e o direito adjetivo dado pelo processo, como nós temos até hoje, né? Hoje nós temos o quê? Todo o direito civil, né? Então nós temos, é um direito substantivo. Agora, o direito do processo civil aí, deixa eu ver se tem alguém batendo na porta. Tem alguém batendo na porta. Gilcinei. Gilcinei.
Ney Rodrigues. Rodrigues. Vamos lá. Yuri Rangel. Vamos ver aqui. Ver tudo, permitir todos. Tá? Então vamos lá. Agora, tá? Vamos lá para a janelinha. Ah, não. Aqui. Não. Vem aqui a janelinha. Aqui. Ah, agora veio. Uma janela. Que entrou aqui. Compartilhar. Deu aí? Estão vendo? Sim, Sim, prof. Então tá. Então aqui é civilização egípcia. Vamos em frente. Então a organização da civilização egípcia. O que aconteceu agora? Ah, meu Deus. Entrou aqui essa... Ah. E a influência que acaba existindo, né, religiosa, entre praticamente todos os povos da antiguidade. Então, existe uma influência. O único povo que a legislação, vamos dizer, a parte jurídica, ela não tem tanta, não sofre tanta influência religiosa, é no Código de Hammurabi, né? É menos a influência, é menor. Mas nos outros códigos, o Código de Manu é impressionante, a questão religiosa, a lei de Moisés nem se fala, toda ela é estruturada em práticas religiosas, né? E a lei de Talião também não era, ela também não era tão assim, tinha um fundamento religioso. Ela era bem mais, um aspecto mais jurídico daí, né? Era mais a relação, né, social, como é que se estabelecia essa relação. A superioridade, já falamos, civilização egípcia, já falamos, aqui, civilização hindu. Aqui nós temos o sistema de castas, né? Então, aqui, tudo isso está sendo embasado por legislações criadas pela casta sacerdotal. Portanto, a influência religiosa era muito grande e é muito grande na civilização hindu. O Código de Manu ainda é vigente na Índia. É lógico que existem legislações, né, novas, mais modernas, mas a base ainda continua sendo o Código de Manu. Tanto que a parte brahmane, né, sacerdotal dos brahmanes, elas têm ainda uma influência muito grande. A casta branca provém as leis aí. Tem importância. Direito brahmanista,
A grande sentença é essa Professora, transformação após a morte, né? Que podia acontecer, eles retornarem à vida, mas em outra condição, de acordo com o tipo de vida que tinham vivido. Concepção religiosa, direito de castas, está contido professora, de Manu, certo? E as exceções são o direito babilônico, regido pelo Código de Hammurabi, né? E o direito hebreu, que era regido pela lei de Moisés, que eu falei para vocês, que o Hammurabi ele tem muito mais características jurídicas do que a lei de Moisés, certo? Aqui são exemplos, né? Pena de morte. Aliás, é uma característica interessante em todos os sistemas antigos, né? A penalidade Está máxima aparecendo no slide. posta a todos. Aqui, ó, voltando aqui, os dois sistemas jurídicos. Olha aqui, o de Hammurabi, ele tem um caráter puramente jurídico. Preferentemente é jurídico, enquanto que a lei de Moisés ela tem um caráter religioso, com ênfase no aspecto ético. Então é importante guardar isso daí. Isso é bem importante, levando em consideração os aspectos do Código de Hammurabi e aspectos do Código da lei de Moisés. passar um fio para a professora. Hã? Alguém está Professora, perguntando? nós não estamos vendo os slides. Eu não estou escutando direito. A sua caixinha de som tá ruim. Professora, tá me ouvindo? Professora? Oi? Alguém quer saber alguma coisa? Sim, a professora tá ouvindo? Tá baixinho o som de É o vocês. seu som. É a sua caixinha, professora. Oi? A sua caixinha de som tá baixinha. Tá baixinho. Eu estou aumentando aqui, ó. E agora, tá me ouvindo? Tá melhor? A senhora Tá tá bem me alto. ouvindo? Tá Professora? bem alto aqui. Tá alto? O som? Professora, está escutando, professora? Agora sim. Agora eu estou escutando. Os slides, não está passando para nós os slides. Não está aparecendo? Não, Esse aqui não está aparecendo? não. Então deixa eu voltar. E agora apareceu? A senhora precisa compartilhar a tela. Ah, agora sim, Agora deu. professora. Agora deu? Está abrindo. Então tá. Então o que vocês não viram? Eu vou voltar. Quer que eu volte? Na verdade, não vimos nenhum desses slides. Desse daqui, daquele primeiro. Vocês viram? Aquele a gente viu, eu acho. Ah, tá. Então aqui, ó. Acho que Então aqui, das civilizações orientais. Certo? Estão vendo? Estão vendo aqui? Sim, professor, estamos vendo. Então tá. Então o que eu comentei sobre os principais, que era o Código de Hammurabi, Código de Manu e a Lei de Moisés, sem considerar a Lei de Italião, né? O de Hammurabi e também a Lei de Italião, eles têm aspectos mais jurídicos. Agora, de Manu e a Lei de Moisés, Código de Manu e a Lei de Moisés, têm aspectos que fundamentam essa legislação
que são bem religiosos. E o Código de Manu, ele prevalece ainda na Índia até os dias de hoje. E que eu comentei que tem, lógico, legislações mais modernas, tudo mais, né? Tem determinações, mas a base, o Código de Manu, ainda ele está preponderante ainda, certo? Tá, vamos em frente. Bom, aqui o direito egípcio, tá? As regras do cotidiano de cunho patriarcal, certo? Aqui a questão da relação entre as cidades e o campo, a importância das cidades, onde se concentra tudo quanto é novidade e instrumentos novos que são criados, estão nas cidades, não no campo, né? Então, era fácil para as cidades dominarem o campo à sua volta. Aqui as novidades provêm da cidade. Então, tudo está concentrado na cidade. Superioridade militar, a civilização egípcia, né, com um direito consuetudinário, que é o direito dos costumes, baseado nos costumes, né, com um corpo de lei constituído de dois aspectos. O direito substantivo, né, baseado na lei, como nós temos também o direito civil, direito penal, são direitos substantivos, são direitos que é a legislação que está colocada, está posta, né, discutida, aprovada, tal. E o direito adjetivo, que é relativo ao andamento dos processos. Direito de processo civil, direito de processo penal, né? E esse direito de processo civil abarca vários direitos quando se tem processos para terem andamento. Então, as regras, elas são seguidas pelaquilo que dispõe o direito de processo civil. Aqui a organização da sociedade, né? Teocrática, no caso da povo egípcio, né? E a civilização hindu. Aqui também o sistema de domínio do brahmanismo. Os interesses da casta sacerdotal, que eram os brahmanes, né? E o direito de castas é que acaba gerando a desunificação e desigualdade, porque é tudo baseado na questão religiosa do direito de castas, que quem nascia numa casta morria naquela casta. E até hoje segue-se esse princípio, se mantém esse princípio. E não pode, na verdade, na sociedade indiana, ter casamentos entre castas. Eles não aceitam. Para casar, tem que casar com pessoas da própria casta. A sociedade não aceita. Casta Brahmane, provém as leis da casta Brahmane, né? É a casta mais importante, que é o ápice das castas, divisão de castas. Vejo que as castas não são classes sociais. Classe social é uma coisa, casta é outra. As castas, elas se sobrepõem e não há mobilidade entre elas. Quem nasceu numa casta, morre naquela casta. Pode ser rico, pode ser famoso, pode ser o que for. Morre naquela casta. Continua na mesma casta. O direito brahmanista, impositivo às castas inferiores, né? A questão da ideia que eles tinham do retorno após a morte e voltar sobre outra forma, que não fosse a forma humana, né?
de acordo com as, as violências, os crimes que houvessem cometido em vida, né? Então, eles tinham muito medo desse tipo de punição, né? Que era a justiça terrena, já que eles iam ter que se submeter, e a justiça divina. Concepção religiosa, tá? E o espírito humano entrelaçado com o espírito supremo divino. Então, o direito de castas está contido no Código de Manu, tá, gente? Exceções: o direito babilônico, regido pelo Código de Hammurabi, e o direito hebreu, regido pela lei de Moisés. Então, aqui são os detalhes do Código de Hammurabi. Tá. Então, os exemplos, né? Aqui é importante os dois sistemas jurídicos, né? Do Código de Hammurabi tem um caráter jurídico, puramente jurídico, enquanto que a lei de Moisés, comparando um com o outro, é puramente religioso e com ênfase no aspecto ético, certo? Então, a identificação entre os dois sistemas é de conteúdo social. O que se identifica entre eles é que eles estão voltados para as suas respectivas sociedades, né? Código de Hammurabi e a lei de Moisés. Mas o aspecto jurídico do Código de Hammurabi e da lei de Moisés, o aspecto religioso, que era preponderante. Bom, aqui o estudo desse professor, certo? Então vamos em frente. Aqui os códigos antigos. Mundo babilônico continha leis de proteção à mulher e ao trabalho, né? Então havia dificilmente uma legislação antiga vai dar proteção à mulher, ao trabalho até ainda tem, mas em relação à mulher, a mulher sempre ela ficava numa condição subalterna, né? Aqui ela tinha direito, inclusive, de ter negócios particulares dela, né? Ao trabalho, fator de produção, proteção à atividade obreira, né? E a mulher, ela tinha, assim, a permissão para exercer várias atividades, comercial, industrial, agrícola, né? Funções de escriba, sacerdotisa, profetisa. Quer dizer que a mulher, ela podia estudar. Se ela podia exercer funções de escriba, sacerdotisa e profetisa, é porque ela podia frequentar a escola, ela podia estudar, inclusive as leis, ela tinha essa possibilidade, coisa que não era dada, em geral, nas demais civilizações antigas, a possibilidade da mulher poder estudar. A mulher era sempre relegada ao segundo plano. Sistema hebreu de orientação religiosa leva à compreensão de seu aspecto social. E o governo supremo é o governo de Deus, né? Então, o sacerdote é a figura principal, ele só conduz o povo, mas não tem aquele caráter que se projeta em outras civilizações. Aqui a ligação entre religião e elemento jurídico, né, dá origem a uma ideia individualista do que aquilo que é particular a cada um, né?
Religião e direito, realmente, são as forças disciplinadoras da sociedade na individualidade do homem. Quer dizer, cada sujeito está condicionado e submetido a essas determinações, essas legislações, né? Então, a recomendação na religião, na lei, na religião hebraica, na lei de Moisés, era a forma coercitiva e intimidativa, que era a ação de fazer ou não fazer, né? Ou você escolhia. Você tinha essa opção de escolha, fazer alguma coisa ou não fazer, né? E a justiça, sim, era isenta de paternalismo. Qualquer uma das antigas legislações, a justiça não era muito paternal. Pelo contrário, era altamente severa, né? Mesmo a lei de Moisés, ela não tinha nada de paternal. Ela era altamente severa, né? O princípio da justiça igualitária e distributiva incorporado à justiça social, que dizia: amarás teu próximo como a ti mesmo. Né? Era a ideia, e que Jesus traz essa concepção, esse princípio, né? Princípio do perdão, da aceitar, né, a retratação da pessoa que cometeu o ato, né, contra você mesmo. Bom, aqui nós terminamos essa parte. Alguma dúvida aqui? Aqui lembre, principalmente a questão da comparação entre o Código de Hammurabi, o Código de Manu e a Lei de Moisés. É importante essa relação. A religião vai ter importância, vai, mas acontece que o Código de Hammurabi ele vai ter muito aspecto jurídico, vai dar ênfase a esse aspecto, enquanto que a Lei de Moisés e mesmo o Código de Manu, eles estão assentados em concepções religiosas muito fortes, né? Tanto um código como o outro, a questão da justiça, ela é uma justiça muito severa, né? E não tinha questões de perdão e, vamos dizer, de aceitabilidade, eram muito difíceis de retratação. E quando havia, sempre havia uma penalidade bem severa a quem cometeu o crime, a ação que levou a aquele julgamento. Certo? Alguma dúvida? Bom, agora vamos ver o próximo aqui. Direito das coisas, direito das pessoas. Direito grego e romano. Grego e romano. Deixa eu ver primeiro.
Direito grego e romano. Estão vendo o direito grego e romano? Sim, prof. Tá certo? Tá tudo ok? Estão me Tá. escutando? Estão me Sim, escutando prof. bem? Sim. Tá. Sim, Então sim. tá bom. Então tá. Qualquer coisa, dá um grito aí. Tá bom. Tá bom. Então vamos lá. Direito grego e romano. Direito romano. Bom, aqui vai falar que o direito romano foi estudado, né? Já desde o século XII até o século XV, volta a ser revisto no século XIX e até hoje ainda continua sendo fundamento para diversas legislações na Europa e mesmo no mundo ocidental, de uma forma geral, né? Então, nós temos o direito grego, também baseado no direito costumeiro, que no Egito era, pelo menos, baseado no direito costumeiro. Na atualidade, eu não sei, sinceramente, como é, como é, qual é a base do direito egípcio. Mas, se não me engano, é um governo parlamentar. Se não me engano, primeiro-ministro, parece-me que sim, é parlamentar, então a legislação ela é aprovada pelo parlamento, né? Aqui nós temos a grande contribuição grega, que foi a laicização do direito. O que é? É tirar do direito essa influência religiosa, separar. Religião é coisa do espírito, da alma, né? Da crença, da fé. E direito é a legislação que rege a sociedade. Então, os gregos, principalmente os pensadores, os estudiosos, tiveram essa clarividência, essa noção, né? De que o direito foi feito para controlar, estabelecer regras para a sociedade, enquanto que a religião eram regras para a fé, para as crenças, né? Então, vamos separar as estações. A ideia é essa. Períodos históricos, muito bem. Aspectos gerais, concepção de igualdade, divórcio, vestuário, tal, né? Essas situações. A importância do ginásio como símbolo público, né? As escolas importantes na Grécia, que é a escola de retórica, dialética e filosofia, que muitos romanos foram para Atenas para estudarem nessas escolas de retórica, dialética e filosofia, né? Então, nós temos também a fonte de instrução para a cidadania, que eram as leis da cidade, que seria a constituição de cada cidade. Tinha que se respeitar as legislações de cada cidade. Então, no caso de Solon, que era um legislador em Atenas, e Licurgo, legislador em Esparta. Certo? Vamos lá. Os debates existentes, né, no direito grego, baseados em aspectos de discussões sobre o mundo, coisas humanas, liberdade, ética, política, e assim, né, por diante. Sofistas, a defesa do conhecimento jurídico para se tornar bom cidadão. E esse conhecimento jurídico passava pelas leis da cidade. As crianças aprendiam as leis da cidade, já nas escolas. Aqui os filósofos e sofistas, né? Os filósofos são os pensadores e os sofistas são professores, certo? Eles descartam a revelação divina, ou seja, a influência religiosa e as tradições,
E estabelece o quê? A positivação do direito. O direito, ele trata sobre aspectos da vida humana, da sociedade. Então, é uma reflexão sobre a natureza da lei e da justiça. Centro de decisões. A polis é a cidade-estado, né? É o espaço público por excelência e o centro político daquela região toda. Então, tudo isso, a concepção cosmopolita, que seria a aceitação de todos os estrangeiros para conviverem em harmonia. Tá? Aristóteles vai defender o espírito cívico, aberto ao estrangeiro, e fundamentado na ordem jurídica legítima. A cidade exige a sociabilidade. Basta ver, nós estamos vivendo uma crise de imigração muito forte nesse período. Além do problema da pandemia, nós temos esse problema da migração, da imigração, né? Que é muito forte. Basta ver os imigrantes do Haiti, nós temos de cidades, de países da América Latina, nós temos pelas nossas fronteiras pessoas que vêm da Venezuela, né? Que estão entrando, e tudo isso vão tendo que se amalgar, vão tendo que se enfronhar na sociedade brasileira. E a gente acaba aceitando, né? Essa população, essa nova população. A questão da resolução de problemas, de litígios, né? As chamadas controvérsias, eram resolvidos através de assembleias e julgamentos, né? Então, as assembleias eram divididas, né? E havia um conselho de supervisão, que era o conselho maior. Seria o Supremo Tribunal Federal da época, sabe lá Deus, né? Então, aqui, eles julgavam o quê? Os areópagos, que eram esse conselho de supervisão, né? Eles julgavam os casos de subversão à Constituição, aquilo que fosse contra as leis da cidade. Crimes públicos, grandes tribunais, e crimes de menos gravidade, né, eram julgados por um magistrado. Havia o recurso de apelação, havia os discursos forenses, né, perante assembleias ou grandes grupos de pessoas, né, grupos de pessoas. Os tribunais. Isso aqui, na verdade, são as provas. O direito à lei, costume e fatos eram as provas usadas perante os tribunais, né? Então, eram leis confusas, né? Faltavam juristas, né? E a execução das sentenças, ela era, na verdade, quem executava era o próprio queixoso, né? A defesa gratuita de qualquer cidadão podia fazer, né? E quem redigia a peça judicial era o logógrafo, era aquele, o logo, conhecimento, grafografia. Então, ele que sabia redigir a peça judicial, certo? E havia já a concepção de se poder se estabelecer, em vez de um processo, né, um acordo entre as partes. Então, surge a ideia da arbitragem. Então, havia já um entendimento nesse sentido. E que chegou até os dias de hoje. Nós temos a arbitragem como sendo
um dos recursos, né, jurídicos que podem resolver problemas. Nós temos aqui as provas escritas, que eram exigidas nos tribunais, e as provas informais na arbitragem. Segundo Aristóteles, então aqui, as provas naturais, qual que eram? Era lei, testemunhas, contratos e juramentos. Então, provas naturais, lei, testemunhas, contratos e juramentos. E as provas artificiais? Era o discurso, era aquele que era a criação, era artificial. Por quê? Porque recorria a todas a eloquência que o indivíduo tivesse para convencer as pessoas de que aquele indivíduo não era culpado daquele crime que estava sendo atribuído a ele. Mas as provas naturais, então, eram aquelas 4: lei, testemunhas, contratos e juramentos. E o restante eram provas artificiais. No caso, o discurso eloquente, o discurso inflamado, né? O discurso que fosse empolgante, né? Então, gravem isso, é importante. Direito público, os crimes, todos eram de ação privada. Hoje, os crimes são de ação pública, que é denúncia feita pelo Ministério Público, né? Então, naquela época, não. Era ação privada. Qualquer cidadão podia denunciar. Denúncia falsa, pena de infâmia e a perda de direitos políticos. Então, precisava ter muito cuidado para poder denunciar, saber o que estava fazendo. As penas eram desproporcionais aos crimes, sim, não tinham, chegava-se ao exagero, né, da punição, e a pena de morte era um verdadeiro ritual, existia. Uma das penas, mas que não era de morte, mas era muito violenta para os gregos e romanos mesmo, né? Era a lei do ostracismo, ou chamada a lei do exílio, né? Ostracismo. E ela depois cai em desuso. As pessoas eram banidas daquela cidade, daquela sociedade, eles não podiam participar da vida na cidade, perdiam todos os direitos políticos. Então, isso para eles era a pior coisa que podia existir. As leis eram assuntos humanos, né? Então, há algumas mudanças que vão ocorrendo, né? A propriedade dos clãs Solon, ele consegue, no século V a.C., 600, anos 594, 600, então ele suprime a propriedade dos clãs, que era a concentração de grupos, né, dentro daquela sociedade. Servidão por dívida, qualquer dívida que tivesse, a pessoa se tornava escrava. Estão lembrados lá da Cápsis de Minúcio? Limita o poder paterno, né? Pai que tinha poder sobre o filho, de vida e morte, né? E estabelece a autonomia do filho. E aqui termina essa parte, certo? Então, aqui eu vou fechar também, e aqui vou entrar de novo, aqui, e vou entrar aqui, para nós vermos
Direito das pessoas. Eleição. Vai dar tempo. Direito das pessoas. Eu já vou deixar aberto esse aqui. Tá, mas nós vamos ver o direito das pessoas. Aqui. Agora, agora, estão vendo aí direito das pessoas? Sim. Tá Sim, bem prof. claro? E estão Tá. escutando eu falar? Sim. Sim, professor. Então, tá bom. Esse aqui, gente, tem questões que caem na prova sobre isso aqui. Como a prova está fácil, então é prestar atenção para não... Uma coisa importante já começa já no início. Direito, sujeito de direito, pessoas. Então, as pessoas físicas, ser humano, mais status da condição de homem. Tá. Que status são esses? Status de liberdade, cidadania e família. Tem nada com os status que nós falamos nos dias de hoje. Tá? Que pessoas jurídicas, conjunto de pessoas que até hoje, né? E conjunto de coisas também que podem ser pessoas jurídicas. E pessoas físicas. Então, pessoas físicas e jurídicas. Vamos lá. Pessoa. O que é pessoa? É todo sujeito de direitos e obrigações na ordem jurídica. Pessoa é toda entidade que pode ocupar a posição de autor ou réu numa relação jurídica, certo? A lei confere capacidade jurídica para quem? Para aqueles que atingem a maioridade. Maior de idade, maioridade, certo? Capacidade jurídica. Então, a ordem jurídica é estabelecida por causa dos homens e pelos homens, certo? Professora, Fala. a professora falou maioridade. Imagino eu que seja 18 anos. E quando a pessoa é emancipada? Ah, daí ela tem a maioridade. Também? Tem. Se ela é emancipada antes de atingir a maioridade, nosso caso, 18 anos. Entre os romanos, a maioridade era atingida aos 25. Era bem mais tarde. Interessante, né? Interessante. É interessante. Aliás, eu penso que a capacidade jurídica ela deveria ser a partir dos 21 anos, não aos 18. Mas então, se eu sou emancipado com 17, por exemplo, Ah, daí sim. eu posso ser autor ou réu? Você pode ser autor ou réu. Você é emancipado. É. Isso aí é. Tá bom, Tem obrigado. sim. Alguém Tem levantou a mão, professora. Quem que é? Tem alguém para entrar? Não, professora, foi sem querer, desculpa. Não tem problema. Quiser perguntar alguma coisa, pergunte. Então, pessoa é todo sujeito de direitos e obrigações na ordem jurídica, certo?
Então, pode ocupar a posição de autor ou réu numa relação jurídica, um litígio, né? Uma controvérsia que exista entre pessoas. E ao sujeito de direitos, a lei confere capacidade jurídica quando atinge a maioridade, certo? Eu vou fazer uma coisa. Maioridade. Ficou mais claro agora? Capacidade jurídica, quando a pessoa atinge a maioridade. Certo? Tá. Então, vamos lá. Ótimo. Então, vamos em frente. Não há paridade jurídica, escravos são coisas, né? Bem que se vende, troca, né? E também os seres com deformidade física, mental não, física, porque física era visto pelos olhos, né? Então não se admitia na sociedade romana pessoas com defeitos físicos, não se admitia. Essas pessoas eram excluídas, crianças que nasciam com deformidades físicas, elas eram excluídas mesmo, mortas ou abandonadas, enfim, se excluía. Os atributos, quais são esses? Status libertatis, civitatis e família. Pessoas físicas. Agora aqui, eu falei capacidade jurídica quando atinge a maioridade, certo? E a personalidade jurídica? Duas condições os romanos haviam concebido para obter a personalidade jurídica. Eram essas duas, natural e civil. Como é que era natural? Era um nascimento perfeito, com vida, forma humana e viabilidade fetal, ou seja, tinha possibilidade de continuar vivendo. Era uma criança sadia, né? Ela é uma criança sadia. Então, tinha viabilidade fetal. Forma humana, não tinha defeito físico e nascia com vida, né? Então, era o chamado nascimento perfeito. E civil, eram os status que ele quando nascia, dependendo de quem eram os pais, então ele tinha essa capacidade civil, que era ter os status de liberdade, cidadania e família. Personalidade jurídica. Não esqueçam, duas condições, natural e civil, e capacidade jurídica, maioridade. Não esqueçam. Pessoas físicas, livres, escravos, seres de plena capacidade e seres sob tutela e curatela. Daí, no caso, também, além das mulheres, as pessoas que tivessem problemas mentais. Porque os problemas mentais, eles, aparentemente, eles não apareciam, né? Então, as pessoas, elas podiam ser cuidados, tutelados, né? Então,
E a curatela vinha para zelar pelos bens dessas pessoas, fossem mulheres, né? Ou fossem jovens que tivessem problemas. A mudança de status. Nós temos a máxima, que era o homem livre se tornar escravo. Uma das situações era a dívida. Se ele tivesse uma dívida, ele tinha que pagar com o trabalho dele. E com o trabalho ele se tornava escravo do seu credor. Média. Cidadão torna-se não cidadão. Ou seja, por se tornar escravo, ele perdia o direito de cidadania. Ou por perder os direitos políticos, se ele fosse julgado por ostracismo. Se ele fosse banido, daí ele perdia os direitos políticos. E mínima, que eram aquelas 3 modalidades na família. No mesmo nível, adoção de filho. Para melhor, o filho dependente se torna independente. Daí, no caso, a emancipação, que você perguntou, Robert. A emancipação tornava o filho independente do pater. E, para pior, quando uma pessoa que era independente passa, por pedido de adrogação, né, a tornar dependente do pater. A dependência. Quer dizer, a dependência gerava essa situação de modalidade, né, de status dentro da família. As pessoas jurídicas personaram e rerum, que era o corpo de pessoas, né, ou de bens ou coisas que davam sustentação à existência de corporações. Públicas, essa aqui é interessante, vamos voltar. Pessoas jurídicas, ou chamadas morais. Então, personaram corporações de pessoas. Então, as corporações qual era? Conjunto de pessoas físicas com personalidade diferente ou distinta do conjunto de membros da corporação. Certo? Rerum são os conjuntos de bens ou coisas. Tá, vamos em frente. Elas podem ser públicas, representadas pela presença de grupos ou conjunto de pessoas, como o Estado, o fisco, através dos impostos, colônias, províncias, cidades, municípios e prefeituras. Certo? E privadas, que era o colégio de operários, associações recreativas, religiosas, beneficentes e comerciais, entre outras associações ou sociedades privadas. Status libertatis, o homem livre é ser humano, escravo não era considerado humano, era propriedade de uma pessoa. Por isso que escravo é coisa. Fontes da escravidão. Ou por ser filho de escravo, ou por fatos posteriores ao nascimento, como cativeiro, deserção, a negligência de não cumprir com o censo, né, se apresentar para fazer o censo, a insolvência, no caso da dívida, prisão em flagrante, tornava o sujeito, perdia a liberdade, tornava-se um escravo, porque tinha que ir para trabalhos,
os trabalhos forçados, mulher livre, que se tornava escrava, se mantivesse relações com o escravo alheio, homem livre e fraudador, liberto ingrato, que eu expliquei, né, a relação entre o senhor e o escravo, que um tinha que zelar pelo outro. A influência do cristianismo abranda a condição do escravo e humaniza mais essa relação. A aquisição da liberdade por lei, por pedido junto à justiça, né? E por manumissão, que era dar liberdade ao escravo, sobre as formas solene e não solene, certo? Colonato, vinculação do homem à terra. Quem era o colono? Colono era aquela pessoa, aquele indivíduo vinculado à terra. Era o chamado servo de gleba, que ele podia adquirir essa condição por nascimento ou por fatos posteriores ao nascimento, como por uma convenção que se estabelecesse, prescrição de algum fato até uma determinada época que não foi cumprida, por denúncia, por iniciativa do Estado. E a extinção, ela se dava, poderia acontecer com a compra de terra e o colono tornar-se proprietário. Ou, se ele era cristão, elevação ao episcopado. O colono, ele tem personalidade jurídica, ele pode contrair núpcias, os escravos não podiam. Ter filhos em seu poder, podia, os escravos não podiam. Mas ele não pode abandonar a terra. A terra, senão ele seria um desertor, né? Ele pode ser proprietário, pode fazer negócios, ele pode ser credor ou devedor. Se ele pode fazer negócios, ele pode ser credor ou devedor. É um chamado semilivre. Esse é um dado importante. Colono é semilivre. Não é totalmente livre, mas também não é escravo. Certo? A venda da terra pelo senhor, o colono acompanha como se fosse um acessório. Certo? O status civitatis, que é a cidadania. Nós tínhamos os romanos e os não romanos, que posteriormente passam à condição de romanos também. Temos os latinos, os antigos, os velhos latinos, que eram os antigos moradores, os colonários, os antigos colonos, e os junianos, aqueles que gozavam de uma certa liberdade. Peregrinos, ordinários ou detetícios. Cidadão romano. Poderia-se adquirir a condição de cidadão romano pelo nascimento, sendo filho de cidadã ou cidadão romano. Daí também há mudanças com o passar do tempo, né? Fatos posteriores ao nascimento, transferência de domicílio para Roma, a pessoa que passa a morar em Roma, ela adquire a condição de cidadania, tá? Por lei, pela lei Júlia, concede o direito de cidadania aos latinos da Itália, a prestação de serviço militar,
por denúncia e por concessão graciosa, concedida, né, pelo imperador, pelo rei, pelo príncipe. No campo do direito privado, o cidadão tinha o direito de fazer comércio, o direito ius cunubi, casar, direito de agir em juízo, recorrendo à ação de lei. Actio legis actio, a ação de lei. No direito público, o direito de sufrágio, ou seja, escolher, né, os representantes, o iuso honorum, receber honrarias, né, e o direito de servir nas legiões do exército. O nome contém 3 elementos: prenome, nome da gens, que é o da família, né, e o cognome, que é um apelido. Quem eram os latinos? Os latinos eram os habitantes da Península Itálica, tá? E os velhos latinos eram os antigos habitantes das colônias e os da Península Itálica. Colonari, habitante das colônias, e Juniani, das pessoas livres, mas que não eram cidadãos. Peregrinos eram os estrangeiros, eles tinham alguns direitos, só não podiam participar das decisões da cidade. Peregrinos ordinários eram os habitantes de cidades que fizeram tratados de paz com Roma. E os deditícios, habitantes de cidades que resistiram ao domínio romano e, posteriormente, fizeram alianças com Roma. O Edito de Caracalla foi muito importante, porque ele estabeleceu o direito de cidade a todos os cidadãos habitantes do Império Romano. Quer dizer, todo o Império Romano, todos que viviam no Império Romano, adquirem, né, a condição de cidadãos, com o Edito de Caracalla. Status Familiae, poder do pater, né, o sistema patriarcal, todos sob o domínio desse pater, famílias. Há um domínio, 3 aspectos: o aspecto religioso, econômico e jurídico-político. O pater é que respondia por qualquer ato que fosse cometido pelos filhos ou por alguém da família, era ele que respondia perante o magistrado. Família, complexo de pessoas, sob a pátria potesta. Tem a mater família, a filhos família, os descendentes dos filhos, né, que seriam os netos, e os escravos e pessoas emancipadas. Pessoas emancipadas, né? Pessoas que tivessem adquirido a liberdade. E os suiures eram os filhos independentes, e alieniures eram os filhos dependentes do pater. Agnação é o parentesco civil e cognação é o parentesco consanguíneo baseado na comunidade de sangue. Agnação, identificado com poder, ou seja, agnatos são todos aqueles que estão sobre a pátria potesta de um mesmo, quer dizer, sobre o poder de um mesmo pater.
Quem são os agnatos? São todos que estão sobre o poder, a potestade do pater familias. Os filhos adotivos, a mulher do pater, as mulheres dos filhos e os filhos dos filhos. Os filhos que depois da morte do pater passam de aliene iuris para sui iuris, embora continuem agnatos entre si. Os que ficaram sob o poder do pater, como os filhos e os filhos dos filhos. Os netos, né? Mãe não é parente dos filhos. 2 irmãos adotados pelo mesmo pater eram agnatos entre si, parentes civis. A agnação, o único parentesco reconhecido pelo direito civil romano no período mais antigo. E a cognação é o laço de sangue entre as pessoas. Filho, pai, avô, bisavô, quer dizer, aquele que tem a descendência comum, vertical. Irmãos, quem que eram? Aqueles que descendem dos mesmos pais. Há parentes do lado masculino e do lado feminino. Mãe não tem poder de transmitir a descendência. Só mais tarde é que foi reconhecido a mãe essa condição de poder transmitir a descendência. Agnatos e cognatos passam a ter direito à pensão alimentar. Bom, nós já vimos que a relação entre senhor e escravo liberto dá direito à pensão alimentar ao escravo que o senhor tinha obrigação de manter. E, no caso, no período imperial, tanto os agnatos como os cognatos passam a ter direito à pensão alimentar. Então, os pais não podiam privar seus descendentes de alimento. Em 534, no século VI depois de Cristo, o imperador Justiniano extinguiu a agnação e estabeleceu o direito de família com base nos laços sanguíneos. Então, a cognição ela passa a se estabelecer como a relação familiar. É o laço, a base dos laços familiares são os laços consanguíneos, descendência de sangue. Né? Pátria potesta, quem é? É o pater familia, né? Então ele dispõe sobre quem ele quiser, mesmo em prejuízo dos herdeiros. Dívidas contraídas por um filho não obrigavam o pagamento, ficando o credor sujeito ao risco de perder a quantia. Daí nasce o quê? A exceptio senatus consulta, ou seja, mediante a qual o menor opõe ao credor a exceptio, ou seja, como ele é menor, o credor não podia cobrar dele. Professora, Fala. tem alguém tentando entrar na aula, professora? Tem? Deixa eu Tem. ver. Olha, não tem ninguém. Vou pedir para ela sair e entrar de novo, então, para ver se vai. Agora eu consegui. Acho que o problema era aqui mesmo, na minha internet que tinha caído. Ah, Agora eu consegui entrar. não, mas daí
Sabe? Você já está com presença aqui, Larissa. Certo? Ah, sim. Ai, a minha internet é muito ruim. Fica caindo o tempo todo. Ah, problema, às vezes se perde a conexão, daí, mas qualquer coisa me dá um toque, porque aqui não apareceu nada. Ah, mas ainda bem que eu tô com dados móveis. Agora eu desliguei meu Wi-Fi e tô no meu crédito. Ah, tá bom. Então tá. É porque a minha internet que eu tenho agora, ela é aquela por antena, sabe? Tipo, Aham. por de rádio, não é fibra óptica. Daí é por isso que é péssimo o sinal. Ah, então dá problema daí, né? É. Então vamos lá. Pecúlio. Essa aqui é a expressão, essa originada da designação de rebanho sob a guarda de um escravo ou de um filho. Pecúlio. Pecus, né? Designa o conjunto de bens entregue pelo pai a um de seus filhos, ou escravo, ou a mulher. Quando ele ia para a guerra, né? Então, ele participava dos conflitos e das incursões militares, né? Ele tinha o conjunto de bens que ele tinha que ficar nas mãos de alguém que zelasse por esses bens. Pecúlio, as espécies de pecúlio, pecúlio profectum, pecúlio castrense, pecúlio quase castrense e o pecúlio adventício. Fontes da pátria potesta, descendência do casamento legítimo, né? Então, o poder como pater, ele tinha em função do casamento dos pais. Pela legitimação, se ele não era resultado, o descendente de um casamento legítimo, se ele tinha sido legitimado como filho, tudo bem, né? Pela adoção, como filho, ele passava a ter também esse poder de pater. A extinção pela morte do pai de família, pela emancipação, quando emancipados, pela maioridade, né? Ele saía desse poder, e pela adoção. Então, saía de um poder de um pater e passava a submeter-se a um outro poder. E, com isso, nós terminamos essa parte aqui. Certo? Então, agora, vamos em frente, que atrás vem gente. Aqui eu vou fechar, senão não vai dar certo. Eu vou ter que... Espera um pouco. Para ver se eu consigo. Agora vai. Direito das coisas. Estão vendo aí? Esse cai na prova.
Tá bom? Estamos vendo. Estão Sim. escutando? Tá bom. Direito das coisas. O que é? É o direito que o sujeito exerce sobre alguma coisa ou bem que lhe pertence, considerando estar este bem sob seu domínio e ser de sua propriedade. Então, é o domínio que o direito que o sujeito exerce sobre alguma coisa ou bem que está sob seu domínio e ser da sua propriedade. Tá. Direito das coisas. Vamos ver. E o que é coisa? Então, direito das coisas é um jeito. E o que é coisa? O que vem a ser? Coisa é qualquer bem, objeto que pertence ao sujeito. Agora, aqui é que mora o perigo. É toda entidade, coisa, é todo bem ou objeto, seja o que for. É toda entidade relevante para o direito, suscetível de tornar-se objeto de relações jurídicas. Vamos voltar. Direito das coisas é o direito que o sujeito exerce sobre alguma coisa ou bem que lhe pertence, considerando estar este bem sob seu domínio e ser de sua propriedade. E coisa é toda entidade relevante para o direito, suscetível de tornar-se objeto de relações jurídicas. Tem que ser relevante para ser questionado na justiça, entre as pessoas. Certo? As relações patrimoniais e extrapatrimoniais. E ressaltando que as coisas podem ser concretas e abstratas. A classificação didática dada pelo Cretela. Coisas em patrimônio, coisas que podem pertencer ao patrimônio de alguém. As coisas podem ser transferíveis e não transferíveis. Res mancipe, res nec mancipe. Res corporalis, res incorporalis. Coisas concretas e coisas abstratas. Móveis, imóveis. Coisa com movimento, coisas sem movimento. Coisas substituíveis, fungíveis, infungíveis, não substituíveis. Res divisíveis, fracionáveis, indivisíveis, que não pode ser dividido, infracionáveis. Res simples, que tem uma unidade orgânica. Res composta, união de vários organismos ou elementos. Res principais, existência própria. Res acessórias, pertencente às principais. Coisas acessórias são consideradas frutos ou benfeitorias, que podem ser voluptuárias, úteis e necessárias. São 3 situações.
coisas de direito humano, que não são patrimoniais, são extrapatrimoniais. Podem ser comuns, universais e públicas. Comuns, os 4 elementos da vida: ar, água, terra e fogo. Universais: estádio, ginásio, teatro. Públicas: praças, ruas, parques. Coisas sagradas, de direito sagrado, de direito divino, podem ser sagradas, religiosas e santas. Sagradas, os templos e objetos de culto. Religiosas, túmulos e cemitérios. E santas, muros e portas da cidade. Propriedade romana. O que é a propriedade romana? É o direito ou faculdade que liga o homem a alguma coisa. Direito do titular de extrair toda a utilidade que a coisa pode dar. Então, aí fala sobre o direito de propriedade, poder jurídico que existia na época, o domínio absoluto, imediato e total sobre a coisa. Propriedade é um direito, posse é um fato, não é um direito, é um fato. E detenção é o mero poder físico sobre a coisa que pertence a outra pessoa. Entre os romanos, a propriedade tem sentido personalíssimo e individual. E é direito oponível, erga omnes, ou seja, contra todos. Né? É minha, é de direito meu, é propriedade e domínio meu. E isso se opõe a todas as pessoas. Na Idade Média, esse direito sofre algumas mudanças com o direito canônico. E o direito costumeiro também acaba influenciando. O direito de propriedade envolve 3 direitos. O direito de utende, ius utendi, ius fruendi, ius abutendi. Ou seja, utende, usar a coisa. Ius fruendi, fruir dos frutos. Você usufruir dos frutos e produtos. Ius abutendi, abusar da coisa. Fazer o que você quiser. Alterar, destruir. A propriedade tinha caráter exclusivo e perpétuo do proprietário. Direito de propriedade romano. Era um direito absoluto, depois começam a sofrer limitações legais. Né? Como usufruir, dispor sem causar danos aos direitos de terceiros. Respeitar os direitos de vizinhança, os direitos alheios, né? Manter espaços livres entre as propriedades, uso de água sem limitações a terceiros, aparar ramos sem prejuízo da árvore, frutos caídos na propriedade vizinha pertence
ao dominus, àquele que é o dono da árvore, que pode colhê-los em dias alternados. Essas coisas se modificam também. Espécies de propriedade. Temos a quiritária, que é a instituição de direito civil, própria dos romanos, cidadãos, eram chamados quiritos. Aquisição convencional, por meio de mancípio, transferência, ou iure césio, ou direito de cessão. Bonitária, aquisição com vício de forma, e que podia se tornar proprietário por uso capião. E a peregrina, essa propriedade peregrina, que era identificada pelos peregrinos, desaparece em 2012 pelo Edito de Caracalla, que garante o direito de cidadania a todos os latinos, a todos os habitantes do Império Romano. Provincial, a terra das províncias. A grande gleba fora da cidade, que se torna propriedade privada por uso capião após 2 anos de uso e cultivo. Copropriedade acidental, quando ocorre a situação, e intencional, né? Por herança, e intencional quando você resolve compartilhar com pessoas a aquisição de um bem. Posse no direito romano é o poder físico sobre a coisa corpórea, né? E 2 elementos, que é o ânimos, a intenção. E o poder físico tem que estar presente. E o proprietário, ele tem, né, o ânimos e tem o corpus. Porque o ânimos é o ânimo de ter o bem, e o corpus é o poder físico, né? Por isso ele tem o domínio. E, na verdade, o poder físico, ele só é exercido por aquele que tem a posse. Possuidor de má-fé é mero detentor, tem a posse injusta ou antijurídica. Espécies de posse: a civil, que pode ser natural, e tem o interditos, né? E efeitos jurídicos: o uso capião, que é a posse ininterrupta pelo usus, né? O direito sobre coisa alheia, iure in re alinea, e servidões, ou direito real, ou reais. São os direitos reais sobre a coisa alheia. E reais, direitos reais, sobre coisas urbanas e coisas rústicas, que eram coisas do campo. Pessoais, nós temos o usufruto, temos o uso, temos a habitação, serviços, animal ou escravo, e a hipoteca, o direito real de garantia. Direitos reais pretorianos. É o direito agrário, né? Com o direito sobre tributação no campo. Eles já conheciam a ideia da tributação. Impostos. Enfiteuse, convenção entre pessoas, cultivo da terra mediante pagamento de tributo anual. Direito de superfície era o direito real de utilizar, mediante retribuição, por meio de construções e plantações em terreno alugado. Direito de superfície. Mas isso não dava direito a que o indivíduo se sugasse o dono. Aí a coisa tinha um caminho a percorrer, que era
chegar a uso capião. E aqui nós terminamos. Gente, deixa eu fechar esse aqui. Aqui. E vamos voltar aqui. Isso. Bom. São 9h14. Então, nós vamos fazer a nossa chamada. Certo, gente? Alguma dúvida? Ter que ler com calma. Aquilo que eu enfatizei foi o que eu fui me lembrando para vocês olharem com calma. E o direito às obrigações não é matéria do segundo bimestre. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Matheus. Presente. Luciane. Bruna Guedes. Presente, professora Luciane aqui. Presente, professora Bruna Guedes. Larissa. Qual delas? A Vaz. Larissa Vaz. Eu tô aqui, professora. Sara Cristina. Alexandre Yannick. Eu. Tô aqui. Leiliane. Professora, a Sara tá aqui. Tá certo. Já está com presença. Leiliane Moraes. Camila Kulik. Presente. Andrew Osiane. Presente, professora. Paula Eduarda. Presente, professora. Bruno Mota. Presente, professora. Juliano Nunes. Presente. Amanda Moro. Presente. Amanda Alvarenga. Presente, professora. Daito. Presente, professora. Presente. Lara Matos. Presente, professora. Laisa Evelyn. Cris Cardoso. Eu, professora Laisa. Tá bom. Cris Cardoso. Cristiane Cardoso, presente, professora. Larissa Andrade. Presente. Agatha Barbosa. Presente. Bruna Fernandes. Presente. Rosa D. Nicole. Presente, prof. Zíper. Professora, é Rosinelli. É Rosidê. Rosidê. Presente, professora. Já está aqui. Zíperer. Tá. Amanda Rafaela. Presente. Alana Solovi. Presente. Samira. Presente. Claudemir. Presente, professora. Maiana. Kellen de Oliveira. Presente, Oi, professora. Ela tá aqui. Tá bom. André Duda. Presente, professora. Tá. Renan Gabriel. Presente, professora. Tá. Marta Oliveira. Presente, professora. Paulo Rafael. Robert. André Yuji. Presente, Professora Robert. André, Robert. Presença. Paulo Rafael. Tobias. Matheus Henrique.
Presente, professora. Jennifer. Presente, professora. Cristine Agner. Presente, professora. Elaine. Presente, professora. Bruna Aparecida. Presente. Anderson. Presente, professora. Professora, Fala. o Alexandre tá com o microfone dele falhando. Daí acho que ficou baixinho a presença quando ele falou. Alexandre. Yannick. Ah, o Yannick. Isso, obrigada. Tá. Deixa eu ver. Anderson aqui, professora. Tá aqui. Tá com presença. Eu escutei. Gilcinei. Tô aqui, professora. Yuri. Aqui, professora. Tá. Alguém que eu não chamei? Tem alguém que eu não chamei? Que não está o nome aqui? Acho que está todo mundo aqui, né? Anderson, Estela, tá todo mundo. Então, gente, olha, estudem, dê uma lida boa. Pelo amor de Deus, todo mundo tira nota boa. Senão eu dou um cascudo em vocês. Tem que ficar uma notaça assim, ó, linda. Não quero saber de ninguém fazendo exame final, aquela choradeira. Para quê? Né? Dá uma estudadinha, fica livre. Já faz o trabalho, entreguem tudo, que daí eu vou dar uma bisoiada em todo mundo. Olha que é coisa para olhar, hein? Brincadeira. Um beijo, uma boa semana. Boa noite, professora. E olhe, fiquem atentas, porque isso, a partir do dia 1º, abre o sistema para todas as provas, certo? Então, fiquem atentas para vocês irem já juntando material, deixando tudo ordenadinho para vocês fazerem as provas. Alguma dúvida, vocês consultarem, sem problema nenhum. Mas estudem, dê uma lida, porque senão, chega na hora, mesmo que vocês queiram olhar, vocês ficam se batendo. E assim não, vocês localizando tudo direitinho, fica fácil de tirar alguma dúvida. Às vezes a gente se atrapalha. Tá certo? Estou torcendo. Boa noite, professora. Todo mundo tira 10. Né? Tá joia? Então tá bom. Obrigado. Boa noite, professora. Tá bom. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Eu saio por último para apagar a luz. Não pode gastar luz. Boa noite, professora. Boa noite, boa noite.